Olá! Hoje vamos mergulhar em alguns pontos bem importantes do direito trabalhista aqui no Brasil. Foco nas férias e na rescisão por culpa recíproca, sabe? Principalmente nos prazos. Com certeza. Temos a CLT, súmulas do TST. Exato. A ideia é descomplicar essas regras, né? Os prazos, as exceções, aquilo que pega no dia a dia. Perfeito. E conhecer esses prazos é, na verdade, a chave para garantir os direitos. O interessante é ver como a lei tenta cobrir as situações, né? Tanto para proteger quanto para, bom, limitar. O tempo é essencial aqui. Sim, começando pelo básico. O direito às férias, depois de 12 meses de trabalho, certo? O período aquisitivo. Isso, artigo 129. Mas atenção à duração. Não são sempre 30 dias. Pois é, o artigo 130 detalha isso. Se tiver até 5 faltas injustificadas, ok, 30 dias. Mas de 6 a 14 faltas, já cai para 24 E dias. continua caindo, né? De 15 a 23 faltas, são 18 dias. E de 24 a 32, só 12 dias de férias. E um ponto crucial do parágrafo primeiro. Essas faltas diminuem os dias de descanso, mas veja bem, não podem ser descontadas do valor pago nas férias. O dinheiro é calculado sobre o direito original. Exato. E o período que a pessoa está de férias, ele conta como tempo de serviço normal, tá? Outra coisa, nem toda ausência é considerada falta para reduzir as férias. O artigo 131 lista várias exceções. Assim, aquelas faltas do 473, tipo casamento, doar sangue, licença maternidade também não conta, né? Isso. Acidente de trabalho, doença pelo INSS, mas aqui tem um salvo importante. Uma exceção dentro da exceção, que vem lá do artigo 133. Qual seria? Se esse afastamento pelo INSS por doença ou acidente durar mais de 6 meses, mesmo que não sejam contínuos, aí nesse caso específico a pessoa perde o direito às férias daquele período aquisitivo. Entendi. É um detalhe que faz diferença. E a ausência combinada com a empresa justificada também não reduz, né? Correto. E tem até a questão do serviço militar, que o tempo conta se a pessoa volta em 90 dias. Bom, e falando em perder o direito, o artigo 133 traz as situações onde isso acontece de vez, né? Além desse caso dos 6 meses no INSS. Exatamente, são situações bem específicas. Por exemplo, se a pessoa sai do emprego e não volta em 60 dias, ou se tira uma licença paga pela empresa por mais de 30 dias. E tem aquela da paralisação da empresa, né? Se a empresa para tudo por mais de 30 dias, mas continua pagando salário. Isso. Nesse caso da paralisação, a empresa tem um prazo, tá? Precisa avisar o Ministério do Trabalho e o sindicato com 15 dias de antecedência. Entendi. E quando acontece uma dessas coisas que zeram o direito a férias, o que acontece depois? Bom, a lei entende que o contrato foi interrompido de forma relevante. Então, quando a pessoa volta, começa a contar um novo período aquisitivo do zero. E essa interrupção tem que ser anotada na carteira de trabalho. Faz sentido. Agora, vamos aos prazos de conceder as férias. Esse é talvez o mais crítico para o empregador, Sem né? dúvida. Depois que o empregado completa os 12 meses e adquire o direito, a empresa tem os 12 meses seguintes para dar essas férias. É o período concessivo. E se não der nesse prazo? Aí a consequência é o pagamento em dobro, como diz o artigo 137. É uma penalidade séria. E hoje em dia pode fracionar, né? Não precisa ser 30 dias direto. Pode, com a reforma, pode dividir em até 3 períodos, mas o empregado tem que concordar e tem regras. Um período tem que ser no mínimo 14 dias e os outros dois pelo menos 5 dias cada um. Tem prazo também, 30 dias de antecedência, por escrito. Artigo 135. Se não avisar, sim. Pode gerar problema. E se a empresa simplesmente não der as férias, mesmo após o prazo, o empregado pode ir à justiça pedir e o juiz pode fixar multa diária para a empresa. Ok. E o pagamento? Como calcula e quando paga? O cálculo usa o salário da época da concessão. Se tiver salário variável, faz a média. E o pagamento em si, incluindo o terço constitucional e o abono, se tiver, Ah, o abono. A venda de um terço das férias. Tem prazo para pedir isso, né? tem, e é um prazo que confunde muita gente. O empregado tem que pedir até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo, ou seja, antes de completar os 12 meses que dão o direito. Não é 15 dias antes de sair de férias. Boa, bem lembrado. E o dinheiro?
A empresa paga quando? O prazo é super apertado, até 2 dias antes do início das férias. Artigo 145. Tem que pagar tudo, férias, terço, abono. A súmula 328 do TST ainda reforça: o terço é devido sempre, sobre férias gozadas ou não, integrais ou proporcionais. Entendido. E férias coletivas? Rapidinho. Podem ser dadas pela empresa para todos ou só um setor. Podem ser divididas em 2 períodos no ano, mas nenhum menor que 10 dias. E o aviso para o MTE e sindicato também é de 15 dias antes. E quem não tem 12 meses ainda? Entra junto, mas goza férias proporcionais ao tempo de casa. E aí, para essa pessoa, começa um novo período aquisitivo daí. Certo. Agora a rescisão. Se o contrato acaba, como ficam as férias? As férias já vencidas, aquelas que o prazo de concessão já passou, sejam simples ou em dobro, são devidas sempre, não importa o motivo da rescisão. Artigo 146. E as proporcionais, do período que ainda estava correndo? Aí depende. Se não for demissão por justa causa, ou se for fim de contrato por prazo determinado, são devidas. Isso está no parágrafo único do 146 e no 147. A súmula 171 confirma: mesmo com menos de um ano, tem direito às proporcionais, salvo na justa causa. E a tal da culpa recíproca? Quando os dois lados erram feio? Ah, sim. Artigo 484 da CLT e súmula 14 do TST. Nesse caso, a Justiça pode reconhecer a culpa dos dois. Aí as verbas rescisórias são pagas pela metade. 50% do aviso prévio, 50% do 13º proporcional e 50% das férias proporcionais. É uma divisão da responsabilidade, digamos assim. Bem específico. E para fechar a prescrição, qual o prazo para reclamar na justiça por férias não pagas ou erradas? O artigo 149 é claro. O prazo começa a contar do fim do período concessivo, aqueles 12 meses seguintes à aquisição. Ou, se o contrato acabar antes, começa a contar da data da rescisão. Ufa! São muitos detalhes, muitos prazos mesmo. Para adquirir, para conceder, para avisar, para pagar, para pedir abono, para reclamar. Exatamente. É uma teia complexa, né? Mas conhecer esses marcos temporais e as exceções, os salvos, é fundamental. Totalmente, dá segurança para todo mundo. Pois é. E fica a questão, né? Considerando essa complexidade toda, esses prazos apertados, como a gente pode garantir que na prática do dia a dia, principalmente nas pequenas empresas ou em relações de trabalho talvez menos formais, todo mundo esteja realmente ciente e cumprindo isso para evitar problemas? É um desafio.